Alô, vocês, queridos amigos da história da igreja na Europa. É um prazer eu gravar de Londres, na Inglaterra, esta última aula. Nós começamos lá atrás, no primeiro século, com o Império Romano, e depois fomos crescendo, crescendo, com uma catedral de tijolinhos intrinsecamente conectados e ligados, cada tijolo da história da igreja, e nós estamos chegando no século XVIII com João Wesley. Na realidade, eu gravei algumas imagens da casa, do museu de João Wesley, onde ele morou seus últimos 11, 12 anos, onde ele começou um movimento que hoje é conhecido como a Igreja Metodista, denominação metodista, que começara com João Wesley, o seu irmão Carlos Wesley e também o pregador ao ar livre, esse grande pregador eloquente, cheio do Espírito Santo, que era George Whitefield. Pois bem, antes de nós voltarmos para a Inglaterra e focar no século XVIII e XIX, nós temos que fazer esta viagem aos Estados Unidos, porque foi para lá que João Wesley foi no século XVIII e passara quase 3 anos pregando, sobretudo na região da Geórgia, que era ainda colônia britânica. Pois bem, John Wesley pregou tanto, ele ficou tão conhecido, ele influenciou tanta gente que George Whitefield, ou George Whitefield, aportuguesando o seu nome, quando chegara nos Estados Unidos, nas colônias britânicas, ele disse que o nome de John Wesley estava na boca de todo mundo, ou pessoas haviam se convertido por causa da pregação de John Wesley, ou pessoas haviam ouvido falar de John Wesley, a fama de John Wesley, a reputação de John Wesley estava por todos os lados. Por isso que existe também, e nós reconhecemos este grande avivamento, este grande despertar nos Estados Unidos em ondas. Por exemplo, você já ouviu falar de Jonathan Edwards? Ou, por exemplo, seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado? Ora, John Wesley, ou João Wesley, e também Edwards, Jonathan Edwards, eles eram contemporâneos. Um na Inglaterra, outro nos Estados Unidos. Mas é a ida de John Wesley que faz com que esta chama se incendeie e começa um grande avivamento nos Estados Unidos. A partir de Jonathan Edwards, depois nós temos Carlos ou Charles Finney. Você já ouviu falar dele? Ele pregava nas fábricas, nas indústrias, e houve um grande avivamento. Aliás, foi ele quem me inspirou profundamente nos anos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Eu parava nas lojas dos coreanos, onde eles tinham muitos bolivianos, e eles me permitiam eu pregar 10, 15 minutos, e nesses 4 anos eu preguei, e uma igreja foi plantada em espanhol. Inclusive, foi a minha primeira experiência transcultural em São Paulo. Mas veio de Carlos Finney essa inspiração. E na esteira de Jonathan Edwards, Carlos Finney, nós temos Moody, D.L. Moody, como nós falamos em inglês em Chicago, já no século XIX. E no século XX, Billy Graham, talvez o maior de todos os pregadores, inegavelmente. Eu acredito pessoalmente que apenas o apóstolo Paulo possa ter influenciado mais gente do que o Billy Graham. E o Billy Graham, já no século XX, ele vinha exatamente nesta sequência de pregadores, de gente como Wesley, como Finney, como todos esses pregadores e avivalistas que eu mencionava antes nos Estados Unidos, na primeira, na segunda, na terceira, enfim, ondas de avivamento. Nós temos o Billy Graham, que trouxe talvez o maior de todos os pregadores e pastores, a maior unidade entre carismáticos, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, e pregava por todos os lados, para todo mundo, aos pobres, aos políticos, aos artistas, aos pastores. Não havia ninguém que naquela geração não conhecesse e ouvisse falar de Billy Graham, que fora inspirado. Ora, usando também a mídia, que no século XX estava à sua disposição.
Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz esta viagem nos Estados Unidos para falar deste grande despertar também nos Estados Unidos. Porque ela começa em Londres. Ela começa aqui, com John Wesley. E talvez John Wesley, para mim, na minha opinião, ele é esta síntese de tudo aquilo que nós estamos estudando e falando. E a sua influência foi extraordinariamente esmagadora, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, como eu havia dito. Ora, dito isto, eu gostaria de ler todos os detalhes que eu escrevi no meu computador sobre a vida de John Wesley. Em primeiro lugar, John Wesley ele nasceu no século XVIII, como havíamos dito, no ano 1703 e veio a falecer no ano 1791. Qual era a sua experiência? Qual era a sua formação? Isto é importantíssimo a gente ressaltar, porque tem um poder significativo na sua vida, na sua existência e no seu ministério. Por exemplo, na sua biografia, nós lemos que quando ele estava completando 40 anos, ele faz uma viagem para trás e reconhece que Deus o salvou, o livrou, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Seu pai, Samuel Wesley, que era também um pastor. A sua mãezinha, Susana Wesley. Aliás, o papai da Susana Wesley também era um pastor. Ele vinha de uma família que tinha muita devoção, muito carinho, muita paixão por Deus e pelo próximo. E a sua casa era já durante a noite. Todos estavam dormindo e começa a pegar fogo. Todos começam a fugir. Os seus pais, os seus irmãos. No entanto, John Wesley ainda estava dormindo, quando subitamente seus pais e seus irmãos se ajoelham e começam a orar. E ele se desperta, mas ele percebe que ele não ia conseguir fugir da sua casa. E um vizinho vem e o salva. E este momento faz com que lá na frente, aos 40 anos de idade, ele faz essa viagem para trás e reconhece que Deus havia guardado e preservado ele para uma missão. E mais ainda, Susana Wesley era uma mãe extremamente cuidadosa e ela encorajava e inspirava os seus filhos e, sobretudo, claro, John Wesley a orar, a se dedicar à leitura das Escrituras. E por isso, John Wesley, ele sofreu esta influência extremamente positiva da sua mãe, que tem um papel fundamental no seu caráter e na sua formação espiritual. Isto dito, João ele veio para Londres. Ele veio estudar em Londres e depois ele acabou indo para Oxford. Em Oxford, que ele começa uma pequena reunião com alguns alunos, alguns garotos, e eles começam a estudar a Bíblia. Ora, John Wesley ele tinha uma capacidade, uma inteligência extraordinária. Ele aprendeu o hebraico, o grego, o francês e o latim. Lógico, a sua língua materna era o inglês. Ele acordava, por exemplo, todos os dias às 4 horas da manhã. Estudava as Escrituras e orava por 3 horas. Era como se fora essa experiência dos pais do deserto, com esta disciplina monástica e essa consciência de buscar a Deus, de aprender com as Escrituras, de orar, de se colocar na posição de Deus para ser um instrumento usado para a sua obra e a sua missão. Ora, ele também jejuava às quartas-feiras e às sextas-feiras, e o seu ministério e a sua vida começara de fato, ele pregando aos pobres, aos marginalizados, aos menos favorecidos. E lá na frente, a gente vai perceber que a sua mensagem era tão forte, tão poderosa, que a igreja anglicana, e ele crescera na igreja anglicana, já não suportava mais. Foi quando John Wesley ele disse: eu fiz do mundo a minha parish, a minha paróquia. Eu não preciso de púlpito, eu não preciso de prédios, eu não preciso da igreja anglicana, eu não preciso desta instituição. Eu faço do mundo a minha paróquia. Eu acho isso brilhante.
eu sou apaixonado por esta declaração de John Wesley. Pois bem, ele, quando foi aos Estados Unidos, eu dizia, ele passara quase 3 anos evangelizando os aborígenes e ficou extremamente conhecido. Eu dizia isso, que o seu colega e companheiro de jornada, George Whitefield, ficou absolutamente surpreendido e chocado. Tamanha era a fama e o reconhecimento de John Wesley nos Estados Unidos. Mas quando estava findando este 3º ano, ele caiu em si e começou a perceber que estava evangelizando e pregando e vendo conversões aos milhares, mas ele mesmo ainda não havia tido a experiência de uma conversão genuína. Ele havia sido educado na fé cristã. Ele sabia pregar. Ele tinha a teologia na sua mente, na head. Mas faltava ainda algo mais. Faltava heart, para que ele pudesse experimentar este avivamento poderoso. E na sua biografia, a gente lê que ele teve uma experiência numa rua chamada Aldersgate. Aldersgate Street. E o que acontece? Olha, havia um pregador moraviano, guarde, moraviano, pregando e lendo o prefácio da carta aos Romanos, que Lutero havia feito, o prefácio, e este pregador moraviano pregava e John Wesley, ele sente no seu coração algo esquentando, ele reconhece que essa era a experiência que ele precisava. Parênteses. No século XV, nós estudávamos sobre Jan Hus, este pré-reformador. É dele, de Jan Hus, que vem os moravianos. E os moravianos, eles eram conhecidos como a religião do coração. E é dos moravianos que nós temos este lema que eu acho fascinante, que é Head, Heart e Hands. É a cabeça, coração e as mãos. Ora, eles já haviam experimentado o luteranismo, Lutero no século, na realidade, XVI, e as disputas teológicas se exacerbaram, infelizmente, e surgiu, parênteses, um outro movimento no século XVII, o pietismo, de onde vem Evangelical Covenant Church, na qual eu faço parte. Ora, Philip Spener, ele escreveu um livrinho que, se você encontrar em português, ele é pequenininho, você deve lê-lo. É a Pia Desidéria, que traz de volta muitos desses movimentos que o próprio Lutero evocava, e as reuniões nos lares, e a igreja primitiva é o foco na Pia Desidéria, a deshierarquização, o sacerdote para todos, enfim. Spener inicializa na Alemanha o pietismo. Já existiu o luteranismo no século XVI, não se perca, e o moravianismo, os moravianos de Jan Hus, vêm na esteira também no século XV e eles se encontram. De modo que no século XVIII nós temos uma figura moraviana, Zinzendorf, que era afilhado de Philip Spener, que é este que escreveu a Pia Desidéria e que tem um papel fundamental no pietismo que se infiltra na Alemanha, nos países da Escandinávia, na própria Suécia, da onde o Estado rompe com a igreja com o Estado e surge a Mission Friends, que logo depois seriam a Evangelical Covenant Church, da qual eu faço parte, entrando na Finlândia, em todos os lados da Dinamarca, enfim. Mas é no século XVIII, com John Wesley, após esta experiência, que eu acabo de dizer, Aldersgate Street, ou Aldersgate, na rua Aldersgate, que ele tem esse encontro com ele mesmo e com Deus, o seu coração, ele se aquece e ele entende, não é somente aqui, na razão, na mente, não é somente head, mas é também heart. E não é somente a emoção, o brilho, o salto do coração, mas é também a cabeça e a mente, a teologia. Portanto, é a teologia,
é a cabeça, é o estudo, é o latim, é o grego, é o hebraico, é o francês, mas é também o aquecimento do coração e a cabeça, head, e o coração, heart, devem convergir em heads, numa ação prática, onde a ortodoxia se junta à ortopraxia, e por isso John Wesley ele se torna um agente ativo, pregando aos pobres, aos marginalizados, aos encarcerados, e esta síntese do melhor de Lutero, do pietismo de Spener, de Zinzendorf, que era a bola da vez dentro dos moravianos, e que na realidade, mais uma vez, ele era o afilhado de Spener, e ele era uma referência no século XVIII, por toda a Europa, faz com que Wesley decida ir para a Alemanha, aprender com os moravianos. Ora, dura pelo menos 2 anos este encontro e esse trabalho juntos, onde Wesley aprendeu muito com os moravianos. E depois, infelizmente, houve um choque entre Zinzendorf e Wesley. Mas Wesley, quando ele volta para o Reino Unido, ele já estava absolutamente tocado, transformado, influenciado pela teologia moraviana também. Olha só que interessante. Wesley, como eu disse, ele acordava às 4 da manhã, todos os dias. E as primeiras 3 horas do dia era para orar e estudar as Escrituras. E mais ainda, Wesley trabalhou durante 53 anos e pregava quase 800 vezes ao ano. Você pode imaginar? Quase 800 vezes ao ano. Este homenzinho, porque ele tinha apenas 1,66 m de altura, de modo que ele não tinha uma expressão física significativa. Era unção, era paixão, era devoção, era o poder de Deus, como eu havia dito. Ele vive essa disciplina monástica dos pais do deserto e ele evoca essa junção, essa síntese dos moravianos, do pietismo, da igreja primitiva, porque tanto o pietismo quanto os moravianos, de Jean Hus, eles queriam voltar àqueles encontros singelos, aquelas reuniões singelas, onde não existia hierarquia nenhuma, e Wesley é capaz, junto com seu irmão Carlos Wesley, que escreveu tantos hinos, e, portanto, eles faziam uma dupla absolutamente extraordinária do ponto de vista da unção do poder do Espírito Santo, um na música e o outro com o dom da palavra. E nessa esteira entra George Whitefield. Por exemplo, os 3 caminhando juntos. Mas voltando a John Wesley. Ora, ele tinha uma audiência de 5 a 20 mil cada vez que ele estava falando. E mais ainda, ele viajava por todos os lados, a pé, andando a cavalo, publicando livros, escrevendo sobre teologia, hinos como seu irmão, com 70 anos de idade. A sua biografia diz que ele pregou ao ar livre para 30 mil pessoas. Você pode imaginar? Eu acho isso extraordinário. Eu gosto disso. Essa linha diz que aos 86 anos ele foi à Irlanda e pregou 100 vezes em 60 cidades. Este é o homem que tinha consciência que missões era ficar, e quando ele ficava, ele estava pregando e fazendo missões em Londres, no Reino Unido, na Inglaterra, e quando era para ir, ele ia para a Irlanda, para os Estados Unidos, e ele tinha essa consciência de missões, é o indo, e enquanto eu estou fazendo discípulos, porque eu fiz do mundo a minha paróquia. Olha só que interessante. Alguém que encontrou Wesley na Irlanda, pregando aos 86 anos, ele disse, eu o ouvi e ele era igualzinho quando eu o conheci aos 53 anos de idade, pregando com a mesma veemência, autoridade, paixão, como um garoto. No dia 7 de outubro de 1790, ele pregou pela última vez com a idade de 85 anos. Ora, no dia 2 de março de 1791,
Com a idade de 88 anos, ele veio a falecer. Ele faleceu exatamente no quarto onde se encontra esta casa que eu fui e gravei. E, na realidade, ele viveu seus últimos 12 anos nesta casa. E é fantástico, porque ele poderia ter se tornado um sujeito milionário. Mas na sua biografia diz que ele deixou 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho. No entanto, milhares de almas vieram para Cristo através da sua vida e ministério. Na esteira de John Wesley, e neste avivamento, já no século XIX, nós temos Spurgeon, o pregador batista, que é o príncipe dos pregadores. Nós temos também, neste avivamento, no século XIX, quando surge o exército da salvação, que está espalhado por todos os lados no mundo. É nessa esteira do século XVIII e XIX que nós temos na Inglaterra, no Reino Unido, a história da igreja, que no século XX, por exemplo, nós conhecemos C.S. Lewis, que é fascinante ver também e ler como ele se converte, como ele vive a vida na simplicidade, na fé genuína de Jesus Cristo. Portanto, nós estamos falando de nomes que têm a sua origem, a coluna, o espigão, a síntese de muitos movimentos. E este nome é a figura e a pessoa de João Wesley. Eu espero de todo o meu coração que você possa ter aproveitado este curso, estas aulas, que você possa rever estes vídeos, que você possa aprender, que você possa estudar, que você possa continuar pesquisando, porque a história da igreja, você pode ir de uma maneira meticulosa, lendo e crescendo de uma maneira quântica, acumulando conhecimento, e isto te ajudará tremendamente no teu ministério, seja você estando no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia. Um beijo grande para vocês todos e até a próxima.